Respirar e se alimentar são duas características básicas que permitem ao ser humano e outros seres vivos sobreviverem, não é? Sem qualquer uma dessas coisas, não existiríamos. Com a evolução da humanidade, novos métodos de produção de alimentos foram surgindo, e alguns deles bastante questionáveis e, às vezes, digamos, repulsivos. Tenho certeza de que ao menos um deles você já consumiu. Ou deve ter aí em sua cozinha, guardado na geladeira, esperando por alguém faminto. Conheça 10 desses alimentos e, no final, nos diga se mudou de opinião. Você vai ao supermercado e corre para a seção onde estão os patês, pois nada melhor que um patezinho na torrada, não é mesmo? Então, antes de mais nada, não se deve generalizar, pois há também indústrias que possuem padrões de qualidade indiscutíveis. Mas vamos lá. O patê é elaborado a partir do descarte de vísceras e outras partes que não são aproveitadas a priori e podem ser de diferentes animais ao mesmo tempo. Isto é, misturam-se pedaços de bois, porcos, frangos e até patos. Para chegar à textura e ao sabor final, vêm os aditivos, temperos, farinhas, conservantes, leite e vários outros aditivos. Mesmo que predomine o sabor do fígado, ele não é o ingrediente com maior quantidade no patê. Sou capaz de apostar que você deve estar se perguntando por que o pão de forma entrou nessa lista, não é mesmo? Afinal, trata-se apenas de um pão. E para fazer sanduíches quentes ou frios, é uma maravilha, não é? Sim, mas saiba que, de acordo com a Food Package Labels, na fabricação deste tipo de pão, entre outros alimentos, é adicionada a L-cisteína, que é um aminoácido usado como condicionador de massa na indústria. Acontece que a L-cisteína, na maioria das vezes, é extraída de cabelos humanos. É uma das suas fontes principais, por ser um meio mais barato. Afinal, o que importa é o lucro, e não o que está indo para dentro do seu estômago. A extração da baunilha, por exemplo, envolve um processo que é um tanto complexo e requer cuidado para obter os sabores desejados dessa vagem. A baunilha é uma especiaria obtida das vagens da planta da baunilha, principalmente da espécie Vanilla planifolia. Apesar de ser encontrada em boa quantidade entre o México e o Paraguai, seu processo é também caro. Portanto, a indústria preferiu encontrar outra alternativa, que é animal. Então, ao invés da baunilha retirada de uma planta, passaram a usar o castório, uma substância aromática obtida a partir das glândulas castorinas, encontradas próximas às regiões genitais dos castores, que são mamíferos roedores semiaquáticos. Essas glândulas produzem uma secreção de odor forte, que os castores usam para marcar território e se comunicar com outros membros da espécie. O castório tem sido historicamente usado na indústria de fragrâncias e aromas, devido ao seu odor característico. Na indústria de alimentos e aromatizantes, o castório tem sido empregado como um sabor natural e agente aromatizante em certos produtos. Então, quando estiver tomando aquele sorvete de baunilha ou comendo aquela bolachinha, pense um pouco nos castores e na dificuldade que eles já têm em construir suas barragens, sem contar, claro, o que é feito com eles para se extrair o castório. The fuck? Is that blood? Holy shit! Never seen a real beaver before, folks. Nesse sentido, aliás, já existem leis e movimentações que proíbem a caça do castor para esta finalidade, uma vez que pode levar o animal à extinção. Bom, muita gente adora mascar um chiclete, não é?
E conheço outras tantas que têm pavor do mexe-mexe da mandíbula que o chiclete provoca. De qualquer forma, o que há de curioso aqui são 2 ingredientes utilizados pela indústria, que podem provocar uma certa repulsa, especialmente entre aqueles que já não gostam muito da especiaria. Os ingredientes são lanolina e ossos bovinos. Isso mesmo. A lanolina é uma substância serosa e gordurosa natural que é obtida a partir da lã das ovelhas. É uma secreção das glândulas sebáceas presentes na lã das ovelhas. E sua função original é proteger a lã e a pele do animal da umidade e das condições climáticas adversas. A lanolina é frequentemente chamada de cera de lã ou graxa de lã, devido à sua textura e composição. A lanolina serve para dar maciez ao produto e torná-lo mastigável. Historicamente, ossos de animais foram usados na produção de goma de mascar para obter a base mastigável. O objetivo no processo é extrair o colágeno. No entanto, a maioria das gomas de mascar modernas não utiliza mais os ossos como ingrediente principal na fabricação da base. Em vez disso, as bases de goma de mascar modernas são geralmente feitas de materiais sintéticos, como polímeros e elastômeros, que proporcionam a textura elástica e mastigável desejada. Ainda assim, são poucos os fabricantes que têm se adaptado, uma vez que os investimentos são bem altos. A sugestão é sempre ter a prática de ler os rótulos dos produtos para verificar os ingredientes, especialmente se você tiver preocupações específicas com ingredientes ou restrições alimentares. Bom, bolachas e biscoitos recheados estão sujeitos a serem condenados a partir do seu método de produção, que envolve desde metais pesados a riscos de conter ingredientes alergênicos. Segundo o site Seta Consultoria, há riscos de haver resíduos metálicos nas bolachas, uma vez que os rolos das máquinas são feitos de um metal mais duro que o bronze. Mas partículas ou até minúsculas lascas podem escapulir e se misturar à massa. Ainda podem aparecer problemas no armazenamento, especialmente em fábricas que ainda usam pallets de madeira para acondicionar os produtos até serem levados para o mercado. Acontece que a madeira pode acondicionar bolores propensos a contaminar os biscoitos ou as bolachas. Os pallets de madeira ainda podem contaminar os produtos durante o transporte, muito mais facilmente do que os pallets de plástico. Isso porque pode ocorrer contaminação cruzada, ou seja, o produto pode absorver diferentes agentes contaminantes de diferentes fontes durante o transporte, caso isso não seja feito sob uma dura fiscalização prévia. Adicionado a isso, há também casos já comprovados, inclusive, pela Proteste, que é uma organização voltada ao consumidor, de produtos contendo restos de insetos e vendidos nas prateleiras dos supermercados. Apesar de não ser algo que o fabricante deseja em seu produto, claro, e apesar de os produtos serem fabricados em ambientes controlados, ou que, pelo menos, tentam ser, incidentes podem ocorrer. E quem sabe, algum inseto faminto parou onde não deveria ter parado e acabou sendo capturado por uma das esteiras ou rolos das máquinas usadas na fabricação. E não pense que isso só acontece com bolachas ou biscoitos, né? As barras de chocolate e até mesmo os chocolates em pó estão sujeitos a isso, inclusive já tendo casos registrados. Ainda de acordo com a Proteste, a FDA, que é o órgão norte-americano regulador de alimentos e remédios, é permitido encontrar até 60 fragmentos de insetos, não apenas baratas, em 100 gramas de chocolate. Pense, se cada fragmento desse pesar 1 grama, você terá apenas 40 de chocolate. Não se preocupe, a nossa Anvisa só permite 10 fragmentos a cada 100 gramas. Um tanto melhor, pelo menos, não é?
Talvez os jovens de hoje nunca tenham ouvido falar de chouriço, muito menos ter comido essa espécie de culinária portuguesa e que veio parar no Brasil por motivos óbvios. Também conhecido como morcilha ou morcela, dependendo da região do país, é um tipo de embutido feito com sangue de porco coagulado. O recheio é preparado colocando em uma panela o sangue fresco do animal condimentado com alho, cebola, açúcar, sal e orégano. Há quem adicione outros ingredientes, a fim de turbinar o chouriço. Depois de tudo fervido, as tripas são preenchidas com esse recheio por meio de um funil. Então, é só dar os nós nas pontas e colocar para ferver mais uma vez. Está pronto para ser consumido. Se ao mastigar você perceber algo mais consistente na boca, como uma cartilagem, é porque, em muitos casos, acrescentam triturados de cabeça e miúdos na panela. Não se preocupe, viu? Isso faz parte. Essa é para quem ama um cachorro quente. Esse é popular. Ou um sanduíche de pão com mortadela. Ou até mesmo presunto e outros produtos conhecidos como embutidos. Olha só isso! Conseguimos! Olha nosso pacote! Fomos escolhidos! Para a gente! Hoje tem! Fomos escolhidos juntos! Você tem ideia de como esses alimentos são produzidos? Para começar, há informações de que os ingredientes utilizados como recheio não são de primeira qualidade, como as carnes de menor qualidade, enchimentos, gordura, subprodutos animais ou ingredientes artificiais nem sempre bem identificados. Além disso, produtos embutidos frequentemente contêm aditivos como corantes, realçadores de sabor e conservantes para melhorar o sabor, a cor e a vida útil. Alguns produtos embutidos podem ter alto teor de sódio, gordura saturada e calorias, o que não é nada saudável para pessoas com hipertensão ou propensão a ela, assim como para pessoas com alguma deficiência cardíaca. Além disso, o processo de fabricação de produtos embutidos pode envolver moagem, mistura e tratamento térmico, e isso pode levantar preocupações sobre a integridade nutricional da carne e de possíveis efeitos negativos à saúde. E não pense que acabou por aqui, hein? Não. Alguns produtos embutidos contêm nitritos e nitratos, que são usados como conservantes e para dar cor aos produtos. No entanto, essas substâncias podem reagir com os componentes da carne durante o cozimento para formar compostos potencialmente prejudiciais, como as nitrosaminas. Elas são resultantes da combinação dos nitritos com as aminas e são reconhecidas como cancerígenas. Eu acho que vou pensar bastante, viu? Antes de comer meu próximo cachorro quente. Bom, na natureza, animais com cores muito chamativas como o vermelho não costumam ser o alimento ideal para os predadores. Aliás, as cores fortes já informam. Olha que linda minha cor, tente me provar para você ver. Já no mundo humano, cores fortes costumam indicar alegria, movimento e ainda provocam a vontade de comer. É onde mora o perigo, em alguns casos. Estou me referindo ao carmim. Já ouviu falar? O carmim é um corante natural amplamente utilizado na indústria alimentícia para adicionar cores vibrantes a produtos alimentares e bebidas. Ele é obtido a partir da cochonilha ou Dactylopius coccus, um inseto parasita que se alimenta da seiva de certos tipos de cactos. O carmim é produzido através da colheita e do processamento desses insetos, que contêm um pigmento vermelho intenso em suas carapaças. O corante carmim é comumente usado para colorir uma variedade de alimentos, como iogurtes, sorvetes, doces, produtos de panificação, sucos, refrigerantes e outros produtos. Também é utilizado na indústria de cosméticos, tintas e corantes têxteis.
Quanto aos riscos à saúde, o carmim é considerado seguro para a maioria das pessoas, quando consumido em quantidades normais, em alimentos. No entanto, pode haver preocupações para pessoas alérgicas ao carmim ou aos insetos que o produzem. Além disso, algumas pessoas podem preferir evitar corantes artificiais e naturais devido a preocupações sobre a ligação com reações alérgicas ou hiperatividade em crianças. Nossa, como é bom colocar um bom filme na telinha, né? Num dia de domingo, principalmente. Se posicionar confortavelmente no sofá, comer uma pipoquinha feita no micro-ondas e um suquinho. O que você acha? É bom, não é? Bom, pelo menos à primeira vista e teoricamente. Acho que muitos concordam que sim. Mas saiba que por trás desse cenário há um inimigo, viu? Um inimigo escondido de nome complexo. Vamos ver até se eu consigo falar. É o ácido perfluorooctanoico. Nossa, que nome, não? Assustador, não é não? Parece coisa lá daqueles animais antigos. Ele está presente, não no milho, que se tornará a pipoca, mas na embalagem dela. Da mesma forma, ele é encontrado no revestimento das panelas de Teflon. Sua função é não deixar que os alimentos grudem na embalagem ou no fundo da panela. Contudo, de acordo com alguns estudos, resíduos deste ácido podem ser transferidos para o alimento e, mesmo que sejam em quantidades mínimas, há a máxima de que, de grão em grão, a galinha enche o papo. Entendeu? Devido à facilidade com que se acumula no corpo, o PFOA, como também é chamado este ácido, pode causar efeitos negativos no organismo com o tempo, como, por exemplo, toxicidade hepática. Estudos com animais mostraram que a exposição a altos níveis de PFOA podem resultar em danos ao fígado, inclusive alterações nas enzimas hepáticas e inflamação. Impacto no sistema endócrino. Algumas pesquisas sugerem que o PFOA pode ter efeitos sobre o sistema endócrino, afetando os hormônios. No entanto, os mecanismos precisos e os efeitos exatos ainda estão sendo investigados. Há evidências de que a exposição ao PFOA pode estar relacionada a problemas no desenvolvimento e na reprodução, incluindo atrasos no crescimento e desenvolvimento fetal, bem como alterações nos hormônios reprodutivos. Por fim, há estudos a respeito deste ácido ser causa de certos tipos de câncer, de rim, testículo e pâncreas. No entanto, as evidências científicas são inconclusivas e mais pesquisas são necessárias para estabelecer essa relação. De qualquer forma, diante dessas suspeitas todas, o melhor é diminuir o consumo ou mesmo evitá-lo. Acontece muito entre os jovens estudantes de hoje, principalmente aqueles que trabalham também, comer macarrão instantâneo, o famoso lamen. Aqui nos referimos ao tipo de macarrão preparado de forma instantânea e que geralmente já vem acompanhado de um temperinho básico em sua embalagem. Os macarrões instantâneos são fabricados a partir de uma massa pré-cozida que é frita em óleo vegetal, geralmente de palma, para perder a água e ficar crocante. Esse processo permite que o macarrão cozinhe rapidamente quando adicionada a água fervente. No entanto, esse processo também pode gerar gorduras trans, que são prejudiciais à saúde, pois aumenta o colesterol ruim e o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, os macarrões instantâneos contêm um tempero que é rico em sódio, conservantes, corantes e realçadores de sabor artificiais, que também podem trazer malefícios para o organismo. O sódio em excesso pode causar hipertensão, problemas renais e retenção de líquidos. Os conservantes e corantes podem ser carcinogênicos, ou seja, favorecer o desenvolvimento de câncer, especialmente no estômago e no intestino. Os realçadores de sabor, como o glutamato monossódico,
podem causar reações alérgicas, dor de cabeça, náuseas e alterações no paladar. Ufa! Então, por hoje é isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!